Como anunciado, nós recebemos aqui hoje, então, os vereadores Joel Sandro Macop, do PP, e também Valmor Zangelini, do PSD. O vereador Joel, presidente também da Câmara, e a gente inicia esse bate-papo, nós anunciamos, né, o assunto que é a CPI do Britador, esse relatório que saiu, mas antes a gente começa, né, então, falando sobre um concurso que foi realizado aqui em Taió nesses últimos dias, um concurso realizado pela Prefeitura, e os vereadores fiscalizaram, né, fizeram parte da realização das provas, estiveram até o fechamento, até a entrega, então, né, das provas com as respostas. E a gente inicia então esse bate-papo com o presidente Joel. Presidente Macop, uma satisfação recebê-lo aqui na manhã de hoje, porque houve essa fiscalização especificamente desse concurso público aqui em Taió. Obrigado e bom dia. Bom dia a você, Jefferson, bom dia ao Lucas, a todos os ouvintes da Rádio Educadora. Dizer de que para mim sempre é uma satisfação bastante grande usar os microfones da Rádio Educadora para estar levando informação a todo o nosso povo taioense. Dizer de que esse concurso de domingo que se teve na Prefeitura, já haveria vários comentários que já se saberia quem seriam os futuros novos funcionários concursados da Prefeitura, e isso tudo despertou vamos dizer, uma preocupação bastante grande por parte da Câmara, dos vereadores, do próprio Ministério Público, e aonde que na última sexta-feira a própria promotora me chamou em seu gabinete justamente para pedir se a Câmara se manifestaria nesses casos. Até porque dentro do próprio Ministério Público foram muitas denúncias que ocorreram, e claro que por ser bastante no final de semana, já como falo na sexta-feira, não consegui até juntar todos os vereadores para acompanhar esse concurso, mas tive a satisfação de poder contar ainda com a vereadora Clarice naquele momento como policial fazendo parte do concurso, do vereador Valmor, da vereadora Marlete, do vereador Arno Xavier, juntamente fortalecendo também a minha pessoa naquele momento de fazer presente naquele concurso, e claro que fazer de que com todos aqueles participantes tivesse, vamos dizer, o mesmo direito de executar uma prova e ter a garantia de que realmente passaria por mérito e não por indicação ou por favorecimento a alguns que a gente saberia que estavam sendo citados lá dentro. Então dizer que a gente atuou inicialmente das 9 até o meio-dia, quando se fechou, fez o encerramento, e dizer que muitas dúvidas que a gente tinha, a gente percebeu que realmente poderia haver esse favorecimento a alguns. Que a gente percebeu que praticamente em todas as salas, os últimos a fazerem o fechamento já eram funcionários da Prefeitura, e quando a gente se prontificou a assinar junto o gabarito com esses 3 funcionários da Prefeitura, a gente percebeu assim uma certa resistência até por parte da empresa que prestava o concurso, e claro que a gente viu também que houve um certo desagrado daqueles que assinavam o gabarito junto com os vereadores. Então vejo que em alguns momentos, posso até afirmar que teve provas que estavam 36 questões em branco. Posso afirmar que isso foi algumas das salas que eu participei, que como seriam 20 salas, a gente acabou dividindo entre os vereadores para que não acompanhasse todos os vereadores no mesmo momento, enquanto que outras salas ficariam descobertas. Então a gente fez uma pré-divisão, e essa divisão eu acompanhei praticamente umas 4 ou 5 salas que eu preenchi, assinei atrás dos gabaritos. E nessas 4, 5 salas que eu fiz, encontrei gabaritos que faltavam 3, gabaritos que faltavam 13, gabaritos que faltavam 26, questão em branco. E o que mais me espantou é que teve um gabarito que teve 36 questão em branco que não estavam preenchidos no gabarito. Então, todas essas diferenças que constaram dentro do próprio concurso, onde que não estavam preenchidos no gabarito, além dos vereadores fazerem assinatura no verso desse gabarito, para que juntamente das assinaturas dos demais funcionários da Prefeitura, que a gente pode afirmar, também
pedimos para que constasse em ata esses casos onde que teriam gabaritos não preenchidos. Então, assim, a gente, com certeza, com isso tudo, a gente acabou dando uma garantia igualitária a todos aqueles que fizeram o concurso dentro do município de Itaí. Correto, presidente Joel. Nós estamos recebendo também o vereador Valmor, ele também é secretário da Câmara. Vereador, sobre essa questão dessa fiscalização, especificamente neste final de semana, onde foram realizadas essas provas para um concurso público, ela é como qualquer outra fiscalização de obras, por exemplo, né, vereador? Obrigado pela participação e bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educadora. É mais ou menos dessa forma que a Câmara, né, pretende agir e está agindo diretamente. Então, fiscalizando, já como representantes do povo, a gente procura fiscalizar não só as obras, como também as aquisições e assim também concurso. E até me surpreendeu um pouco pelo sugerimento, né, que quem sugeriu, na verdade, foi o Ministério Público, até que eu fizesse, né, a princípio o Ministério Público, visando a melhor organização do concurso, pediu até a suspensão do concurso temporário para que se organizasse melhor. Mas como não foi feito, aconteceu, até surpreendeu que o Ministério Público chamou o presidente, né, uma COP, presidente da Câmara, e a promotora indicando que a gente fizesse isso para como já existiam muitos boatos e reclamações também de que haviam meio que programado, direcionado, então ela pediu para que a gente fizesse realmente essa visita, que a gente estivesse acompanhando e assinando todos os gabaritos, né? E foi o que a gente acabou fazendo. Então a gente vai, como a gente está fazendo nas obras e a população está tendo a possibilidade de assistir, de ver, né, tanto na mídia quanto nos jornais, o nosso trabalho, a nossa divulgação, a nossa preocupação com o bom andamento o bom, como poderia colocar assim, a boa aplicação do dinheiro público. Então a gente se preocupou também com o bom funcionamento no concurso público. E assim a gente o fez e acho que teve êxito, evitou de talvez fazer alguma fraude. Correto. Estamos também com o assunto principal, a CPI do Britador. Nós tivemos então a finalização dessa CPI, a entrega de um relatório que apontou 29 irregularidades. Foram 204 páginas de informações. E então essa CPI, presidente, ela foi finalizada. E o que esse relatório comprovou? Bem, essa CPI teve início então em 1º de setembro, aonde que levou a justamente se montar essa CPI dentro do município de Itaió, devido também a várias reclamações, tanto de moradores do nosso município, como políticos de municípios vizinhos, aonde que justamente questionava principalmente o valor pago por um conjunto de móvel britagem dentro do nosso município. Britador este que primeiramente ficou bastante espantoso o valor pago justamente por ele, e depois a forma de que realmente foi conduzido todo esse pregão dentro do nosso município. E esse relatório, claro que agora, depois de praticamente 6 meses do seu início, chegou à conclusão com 204 páginas, um relatório bastante extenso, até porque também foram bastante assuntos abordados, e aonde que nos espantou justamente pelo número de irregularidades. Foram encontradas 29 irregularidades, umas mais graves, outras menos graves, dentro da mesma compra do Britador. E algumas assim, onde que são muito graves, como posso afirmar. A gente vê parte de que a licitação foi praticamente direcionada a um vendedor, onde houve toda uma negociação antecipada, e depois na montagem desse edital tem códigos dentro desta máquina que provavelmente para se montar um edital, imagina-se que houve as especificações técnicas da mesma empresa,
porque a gente percebe que tem códigos lá que somente essa empresa fornece. Então, tudo isso levou a essa investigação e claro que justamente por tantos itens abordados, e isso foi se abrindo um leque muito grande e até por causa disso também a gente teve uma prorrogação aonde que não se conseguiu concluir no primeiro período e se pediu uma nova prorrogação. E nessa nova prorrogação a gente pode até afirmar também que acabou se estendendo até mais para o final dela, justamente porque o próprio prefeito também a gente convidou 1, 2, 3 vezes, sempre chegava no dia de realmente ele ser ouvido, surgia um compromisso, ele desmarcava essa agenda, e inclusive no dia onde ele confirmou a agenda que viria nesses dias, ele também não se fez presente, que teve um problema de última hora, acabou chegando após a ata fechada da reunião daquele dia. Então isso tudo levou a se ter um tempo muito maior para concluir essa CPI. Mas dizer que no final ela teve, vamos dizer assim, sucesso, que eu digo, nos pontos que realmente a Câmara imaginava que poderia ter, esses pontos foram apontados e agora, claro que vem não somente o poder da Câmara, mas do Ministério Público, o Tribunal de Contas, onde que a gente estará então colocando todo esse relatório em votação na próxima segunda-feira, para que a gente possa então fazer todos esses despachos para esses órgãos que com certeza também tomarão conhecimento disso tudo que aconteceu com o Britador de Itarã. Correto. Vereador Valmor, o que então, né, até o presidente Macop já falou um pouquinho sobre isso, mas o que será feito a partir de agora com esse relatório pronto e entregue, vereador? A partir de agora, o relatório foi então aprovado pela comissão da CPI e foi posto na última sessão, na segunda-feira, a explanação de que, tendo em vista de que o relatório ele é bastante extenso, com 204 páginas, e que levaria em média 5, 6 horas para ser lido na sessão, a gente passou uma cópia, um relatório para cada vereador, para que durante a semana analisasse e que desse o seu parecer, então, na próxima sessão, segunda-feira, para que não houvesse a necessidade de ser lido na íntegra. E assim sendo, vai a votação, então, na próxima semana, sendo a votação favorável, a gente vai estar encaminhando, então, isto para o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da Justiça e ao Tribunal de Contas do Estado. Correto. Presidente João, a gente quer agradecer mais uma vez a participação e também deixar esse espaço, o senhor deixar suas considerações, se tiver ainda algum assunto relacionado a essa CPI, gostaríamos que o senhor também passasse aos ouvintes, presidente. Bem, eu gostaria também de falar de como foram muitos assuntos levantados justamente nessa investigação, dizer de alguns pontos que mais chamaram a atenção nossa, que foi tipo essa negociação prévia que a gente percebe assim diante de todos os depoimentos que a gente teve, ficou quase muito claro que houve uma negociação prévia, até por causa disso que para impedir demais participantes dentro desse pregão foi feito então esse direcionamento barrando outras empresas a participarem, como a limitação de distância, 200 quilômetros, esses códigos que eu falei, de correias e tudo mais, que só a empresa tinha. Muitos itens que a concorrência não poderia entregar, tipo o prazo de 10 dias para entregar uma máquina desse tamanho dentro do município. A gente sabe que toda empresa que fabrica isto, por ser uma máquina de grande porte, ela não tem isso no estoque. Então, primeiro tem que ter um pedido confirmado, até porque não é um único modelo, uma máquina dessa pode ter mais esteira, menos esteiras, e claro que para se fazer uma máquina dessa só faz mediante pedido. A gente sabe que todas as máquinas grandes, isso podemos citar britadores, caldeiras, essas coisas todas, ninguém faz para deixar no estoque para achar um comprador, só faz após ter a venda garantida, daí se bota em produção. Então todos esses assuntos levaram justamente no mesmo caminho, que houve uma negociação prévia, o município fechou esse negócio antes e depois a empresa botou em conclusão
O mesmo proprietário da empresa disse que para concluir uma máquina dessa é de 60 dias para frente, não se consegue fazer menos de 60 dias. Então isso tudo, vamos dizer, acabou distanciando a própria concorrência quando se diz tem que se entregar em 10 dias. Como é que se vai se entregar uma máquina desse tamanho em 10 dias se demora mais de 60 dias para concluir? Então justamente esses fatos ficaram bastante claros e o relatório apontou isso claramente. E não só isso, como tantos outros fatos, mas abordo esse. Outra coisa que eu queria citar, teve vários documentos que essa empresa não prestou para o nosso município, até hoje de manhã falando com a nossa assessoria. A gente sabe que dentro do nosso município tem vários agricultores que vendem queijo, vendem nata, vendem um monte de outros produtos agrícolas, e dessas empresas o município exige todo quanto é tipo de documento para habilitar nas vendas. E como é que uma empresa que vai fazer uma venda de R$745 mil para o município sequer os documentos mais importantes não apresentou na hora do pregão? Então vejo que fica muito claro que houve essa negociação prévia, de que a equipe que organizou o pregão fechou os olhos praticamente para tudo o que havia, e claro que simplesmente, como teria toda essa negociação, só vieram para fazer a parte formal do negócio, e aonde que levou então todas essas páginas dentro da investigação. Correto. Presidente, a gente quer agradecer mais uma vez, também deixar a palavra ao vereador Valmor, para também finalizar aqui, concluir aí esse assunto que é essa CPI do Britador, vereador. Muito bem, Jefferson. Até queria deixar aqui mais detalhado algumas das irregularidades, das 29 irregularidades levantadas, assim, algumas assim mais significativas. Como o parecer jurídico foi emitido pelo assessor jurídico do município, Marco Vinícius Pereira de Carvalho, que também atuou como pregoeiro titular. A ausência de pesquisa de mercado, preços vigentes do objeto licitado, né? A ausência de 3 orçamentos prévios para a formação do preço máximo do conjunto móvel de bitagem primária, que foi fixado no edital do processo de licitação número 052/2013. O edital estabeleceu a ausência técnica do equipamento, que deveria estar localizada no máximo a 200 quilômetros da sede do município, inviabilizando a competição, né? A ausência de uma série de documentos, como falou o vereador Macop, para fins de habilitação da empresa licitante. Apesar da ausência dos 5 documentos exigidos para fins de habilitação, a empresa prestou declaração falsa ao declarar que apresentou toda a documentação. Também ficou comprovada que a comissão de licitação deveria ter declarado a essa empresa, né, inabilitada e desclassificada a sua proposta. Também poderíamos levantar aqui que ficou demonstrado que a administração municipal realizou uma economia insignificante com a abertura desse processo licitatório, ou seja, apenas R$1.000, que deu-se pelos inquéritos a entender de que nem houve esse processo licitatório, a sessão de pregão, aparentemente dá-se de entender que não houve. Então, apesar disso, a própria prefeitura, com essa economia de R$1.000, a prefeitura gastou muito mais indo buscar, né, o britador no local, que deveria ser entregue pela empresa. Também a comprovação da existência de subfaturamento com base nos preços praticados pela empresa contratada na comercialização do equipamento idêntico, segundo a pesquisa em loco. A comprovação do direcionamento do processo licitatório pelo uso do catálogo da empresa contratada nas especificações dos equipamentos. A comprovação da negociação prévia entre a administração municipal e a empresa vencedora do certame. O edital foi elaborado com regras restritivas que caracterizavam o afastamento de empresas concorrentes. E a comprovação que o conjunto de bitagem foi transportado pelo veículo, como já da prefeitura, como a gente já citou, né? Ficou evidenciado uma série de indícios que não houve a formalização da sessão pública de pregão para a abertura do certame. Então, esses são
alguns dos indícios de irregularidade tem, como ao total 29. Então, o que a CPI, o que compete a gente é levantar fatos, não é julgar, né, porque a população em si pensa, poxa, a Câmara levantou tudo isso aí e não faz nada. Não. A competência da Câmara é levantar os fatos, as irregularidades e encaminhá-las aos órgãos competentes. Então, como eu falei, agora com esse relatório pronto, se a votação for favorável na próxima sessão, então a gente vai estar encaminhando para o Ministério Público, a Corregedoria Geral e ao Tribunal de Contas.